te encontrar. Tudo que você me fez passar, tantos dias sem entender, esperando por você, que não vai voltar. Olá, boa noite. Está começando o nosso Jovem.com desta semana. E o tema que a gente escolheu hoje é saúde e sexualidade. Vamos receber a doutora Suzy Berbert, que vai conversar com a gente sobre o assunto. Tem a Sandra Dorta. Oi, Sandra. Olá, boa noite. E também a coordenadora do Pedro Rafael, em Santa Gertrudes, a Yara Leme. Yara, tudo bem? Tudo bem, boa noite. E aí, boa noite, Dr. Braddock. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Legal, e tem também a galera do Chanceler, moçada, boa noite. E os jovens da comunidade Santa Cruz, da paróquia Santa Cruz, que vão debater, interagir e trocar ideia nesta noite aqui com a gente, falando sobre saúde e sexualidade. Como é que essa moçada discute esse assunto? É claro, você vai saber agora com a gente aqui no Jovem.com. Eu começo conversando com a doutora Suzy Berbert. Suzy, boa noite, tudo bem? Prazer. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. A gente vai falar hoje sobre saúde e sexualidade. O que é sexualidade? Eu quero que você converse aqui com a moçada. E quando é que o jovem começa a descobrir a sua sexualidade? Eu não tenho uma definição assim de livro sobre o que é sexualidade, mas o que eu entendo é que sexualidade é um conjunto de como a pessoa expressa a sua feminilidade ou sua masculinidade, e ela envolve a expressão de desejos, de sentimentos, e é um conceito, eu acho que é bastante amplo. Pra gente, a discussão é grande. Eu acredito que assim, a sexualidade desde a infância, desde a criança, ela já manifesta a sua sexualidade, né? Isso já vem com o ser, então, né? Essa Acredito, sexualidade vem com o ser. Que sim, né? Aí a Sandra pode estar me ajudando. Sandra. Eu acho que é uma dimensão do ser humano. A gente já nasce com sexualidade. A criança, desde sempre, ela já tem curiosidade com o próprio corpo, como que nascem os bebês, né? Então faz parte da nossa dimensão humana. E envolve gênero, identidade sexual, né? Orientação sexual, reprodução, relacionamentos. Tudo isso envolvido dentro Tudo da isso sexualidade. envolve a sexualidade. Eu queria que vocês falassem, quando é que esse jovem, quando é que ele começa a descobrir essa sexualidade dele? Quando é que isso começa a aflorar realmente? Olha, eu acho que dos 12 aos 18 anos, a gente identifica como adolescência e juventude, né? Então, nesse período, já há uma descoberta mesmo da sexualidade, né? Muda-se o corpo, né? Há uma dimensão em relação ao outro, o outro visto como um objeto de desejo e prazer, né? Os hormônios ficam aflorados, né? Então é a partir dessa etapa que começa essa... Perfeito. Você quer fazer mais alguma colocação, doutora Suzy? Não, eu sobre entendo isso? assim também, né? O que a Sandra fala e a diferença um pouco. Eu acho que o adolescente, talvez na visão do leigo, né? Começa a se expressar mais em termos de sexo, talvez use-se mais essa palavra do que sexualidade. Na minha maneira de ver, a questão de usar mais a parte de essa coisa da genitália, e tenha mais a ver com sexo do que sexualidade, né? Com a sexualidade mesmo, né? Yara, daqui a pouco a gente fala sobre a escola e a parte sexual, como é que vocês discutem isso. Mas você, que é coordenadora, trabalha com os jovens, como é que você pode retratar esse jovem e a sexualidade dele? Eu acho que esse jovem traz para a escola muitas experiências que ele carrega ao longo da vida, e muitas dessas experiências com relação à sexualidade aparecem na escola, nas relações que ele estabelece com o seu grupo, que a escola é um grupo de referência. Então, o que eu percebo é que muitas vezes algumas questões que não são colocadas dentro da família, ele consegue expressar na escola. E aí nós ficamos com uma variedade de intenções e de formas de expressão que a escola tem que tentar abraçar para compreender e para oferecer espaço de discussão. Mas isso não é muito fácil. Demanda é um desafio. Muito trabalho, é um desafio, né? É um desafio.
Meninos e meninas, moçada linda e maravilhosa, eu já disse que eu amo jovem. Pergunta pra vocês, sexualidade, falar de sexo é tabu? Quem é que vai responder e quer colocar o seu pensamento? Oi. Assim, eu acho que depende. Seu nome? Amanda. Amanda. E eu acho que depende de família. Cada família tem uma cultura diferente. Tipo, na minha casa não é tabu falar sobre sexo. É uma coisa aberta entre eu e minha mãe, porque a gente tem uma aliança muito grande. Além de ser mãe e filha, é amigas. Então, na minha casa não é tabu, mas geralmente, na maioria das famílias, é tabu. Bom, meninos e meninas, na minha época era tabu a gente falar sobre sexo, sexualidade. Na casa de alguém aí que tá, quer falar, é tabu ainda? Tem um certo preconceito, medo de falar sobre isso? Oi, tudo bem? Seu Oi, nome? Meu nome é Luana. Oi, Luana. Então, na minha casa, sim, é. Não que Tem um tabu? Tem, por causa que, assim, na maioria das vezes, tipo, por exemplo, quando passa um programa de televisão, aí passa lá um casal, aí já muda de canal, sabe? Meus pais sempre foram assim, sempre criaram eu e meu irmão assim, sabe? Eles falam que é mais por respeito e tal, eu até entendo, sabe? Que é por respeito. Mas conversar sobre sexualidade, assim, mais com meus pais mesmo, mais com minha mãe que eu conversava sobre isso. Agora, chegar nos meus pais e falar, eu nunca consegui, sabe, ter Você, essa liberdade. a gente está falando então sobre tabu e tudo mais. Eu queria que dentro desse papo que a gente está tendo, vocês falassem, vocês têm vergonha de abordar o assunto sexo, falar da sexualidade, falar do que vocês sentem para os pais? Vocês se sentem envergonhados? Quem é que quer falar? Legal. Oi, tudo bem? Oi, Seu nome? sou Lorenzo. Oi, Lorenzo, você tem vergonha ou você consegue abordar esse tema tranquilamente? Porque a gente pensa assim, né? Que a gente, olha, estamos em 2016, estamos aí na era da digitalização, é tudo fácil, a gente namora ou fica. A gente não imagina que o jovem de hoje sinta vergonha de colocar, de expor para os pais o que ele sente. Por mim, meus pais somos muito amigos e Abertos. tudo mais. E eu exponho às vezes para meus pais problemas assim, o que eu sinto e tudo mais. Tem assunto que eu não falo com ele, que é mais no meu círculo de amigos, ou às vezes nem isso, às vezes fica comigo. Mas eu consigo falar abertamente com meus pais nesses assuntos. Que legal. Alguém mais quer colocar sua posição sobre isso? Se tem medo? Quer fazer também uma pergunta, perguntar para Sandra, conversar com a Yara, com a doutora Suzy, expor algum ponto de vista? Microfone aberto, aqui a tribuna aberta para participar e interagir. Boa noite, meu nome é Caroline. Oi, Carol. Eu queria perguntar para elas qual a Que dica intimidade, né, Carol? Já assim, que coisa. Queria perguntar para elas qual a dica que elas têm para abordar esse assunto com os nossos pais. Tá, legal. Você abriu para todo mundo, então, a questão, né? Então, Olha, eu acho que a forma como vocês lidam com a sexualidade tem muito a ver com a forma como isso é falado em casa. Eu acho que se é um aprendizado positivo e natural, eu acho que o exercício da sexualidade de vocês vai ser muito tranquilo. Mas se é um aprendizado de tabus, isso é errado, isso é sujo, isso não pode ser dito, aí eu acho que vocês ficam muito comprometidos nisso, né? Eu sinto que a sexualidade é complicado para todos nós. Ninguém lida bem, tá? Nós adultos temos dificuldade com o nosso corpo, com os nossos desejos. Se nós não acolhemos essa dimensão em nós, imagine falar isso com nossos filhos, né? Mas eu sinto que é possível, que é importantíssimo ter esse diálogo dentro de casa, né? E o que eu percebo atendendo muitos jovens e pais? Que os pais, eles falam de uma forma genérica, generalizada. Olha, você viu aquele programa lá? Olha, tá falando... E nunca com o filho diretamente. E outra coisa que eu sempre escuto dos adolescentes. Meu pai nunca falou, nunca teve intimidade comigo, de repente quer ter. Então os pais sempre foram distantes, nunca falaram disso nem na infância, né? E de repente querem, né? Então, eu acredito que por isso a escola seja um espaço importante. Sim, embora o foco da escola não seja exatamente a sexualidade, né? Porque os programas são focados na educação, na informação,
na saúde, fica tudo muito racional a partir dos conteúdos. Isso nos programas curriculares, mas a escola é um espaço de troca onde eles podem também estar levando essas demandas para os adultos, para os outros jovens, e isso acontece em todos os espaços da escola. Até queria que vocês falassem um pouco se é assim, se eles têm essa visão sobre a escola, né? Porque eles estão lá a todo momento com pessoas adultas, que como a doutora bem colocou, a gente também tem algumas questões que nós não temos resolvido, mas somos um referencial para estar abordando, né? E às vezes o fato de conversar com alguém já abre essa possibilidade para estar se posicionando em casa. Eu queria até saber, Tuca, se eles enxergam a escola como esse espaço de debate, de reflexão. É uma curiosidade. Quem quer colocar o seu pensamento, expor a sua ideia sobre isso que a Yara acabou de perguntar? Assim, na escola, é difícil você chegar pro professor e falar assim, então, professor, vamos conversar sobre isso, sobre minha vida pessoal, e você conta a sua vida pessoal. É muito difícil, mas quando você consegue, acho que quando o professor abre espaço e fala assim, não, vamos ser amigos, e professor e aluno, eu acho que fica mais fácil de você se abrir para uma pessoa adulta e estranha a sua vida e sua sexualidade. Quero perguntar para a banda. Meninos, vocês eram abertos, tiveram essa abertura com os pais para falar sobre sexualidade? Na minha época, meus pais, por exemplo, eles sempre colocaram muito em pauta assim para tomar cuidado, né? Se cuidar sempre. Mas hoje eu vejo que a molecada hoje em dia é mais aberta, né? A visão é mais ampla do que na nossa época assim, em si. Que hoje a coisa está mais fácil da gente poder tratar e falar de sexo, de sentimentos e do que envolve a vida desses jovens. Exato. Quem mais? Ninguém mais quer falar? Eu vou falar aqui, Tuca. Eu acho que hoje tem muita informação. Então eu acho que depende das pessoas, até deles, né, dos jovens, tá colocando e conversando entre si, né? Só que hoje a informação é muito rápida, né? Então se você falar de sexo hoje abrange muita coisa, né? Então eu acho que hoje a informação é rápida demais. Eu penso assim. Antigamente, na minha época, eu acho que era mais fechado. Eu não tinha Eu sempre conversei mais com a minha mãe do que com meu pai, né? Eu tenho mais abertura. Seria ao contrário, né? Conversar mais com o pai do que com a mãe. Geralmente homem, né? Mas eu tenho mais abertura com a minha mãe. Mas, ô Tuca, completando um pouquinho o que o Marquinhos disse, eu acredito que assim, que nem ele falou, a informação hoje, tipo, internet, é rápido. O jovem busca, né? Então eu achava interessante os pais se alertarem com isso. Sobre essa busca na internet, porque né? Eles vão buscar lá fora, eu acredito que é pior. Entendeu? Quer dizer, aquela busca lá fora com toda essa... Com certeza que é mais aberto lá fora, né? E tudo mais fácil. Se os pais não der uma preparada em casa, vai chegar lá fora, a coisa é extensa. É extensa, depende muito. Eu acho que o pai tem que acordar, a mãe e o pai tem que acordar e preparar o filho dentro de casa. Esse é o nosso Jovem.com e a gente vai para o intervalo e volta falando sobre saúde e sexualidade aqui no programa de hoje. A gente volta já, continue aí. Eu não sou seu, eu não sou de ninguém, você não é minha e eu não tenho ninguém. Nós somos livres, independente de futebol, clube.